Digam glória a Deus. Maravilha. Meus amados, no livro de Jó, e o versículo de número Jó 42, e o versículo de número 2, nós entramos na reta final do jejum de Daniel, né, pessoal? Esta semana é a última semana. Encerra-se sexta-feira, Dona Maria José, sexta-feira, que vem agora, meia-noite, nós encerramos o jejum de Daniel. Esse jejum está sendo desafiador. Sim ou não? Para muitas pessoas está sendo desafiador. E esse ano foi diferente. Foi diferente. A luta espiritual parece que foi maior. Mas, assim como a luta espiritual, a guerra espiritual foi maior, maiores serão as bênçãos de Deus também. Valeu a pena, né? Está valendo a pena, né? Em nome de Jesus. Então, seja quem está fazendo de modo integral ou parcial, valeu. Valeu. Quando você entregar esse jejum com a gente, sexta-feira, meia-noite, em ponto, você vai sentir um refrigério muito grande na sua alma. Você vai ver só. Sabe aquela sensação de missão cumprida? É isto que você vai sentir. Amém? E depois é só se preparar para colher os frutos. Só se preparar para colher grandes frutos em nome de Jesus, né? É fruto, o testemunho da senhora hoje, fruto do jejum de Daniel. Amém, igreja? Muito bem. Então, olha só o que está escrito aqui no livro do Jó, do patriarca Jó, e o versículo de número 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos, eu entendo que na sua Bíblia talvez esteja escrito planos ou pensamentos, não tem problema, quer dizer a mesma coisa, planos, pensamentos ou propósitos. Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, repita comigo assim, propósitos, podem ser impedidos. Sim, eu sei que de repente esteja escrito aí também na sua Bíblia, frustrados, né? Nenhum dos teus planos poderão ser frustrados ou impedidos. Então, recapitulando, bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos ou frustrados. Repita comigo assim: este é o nosso Deus. O título desta mensagem é: o cenário não muda o propósito. Só vocês. Mais uma vez. As mulheres, os homens, homens e mulheres, o cenário não muda o propósito. Jó, segundo historiadores e biblicamente falando, depois de Jesus, fora o homem que mais sofreu na face da terra. O que mais sofreu? O que se tem notícia? O que se tem notícia? O que mais sofreu? Possivelmente nós, tomara que não, mas
no meio de um grande número de pessoas, possivelmente há alguma mãe que, lamentavelmente falando, triste falar isto, mas é uma realidade, que perdeu um filho. Perdeu um filho na sua infância, perdeu um filho na juventude, ou até mesmo quando era já adulto, e por um motivo ou outro esta mãe perdeu este filho. Não precisa levantar a mão, não. Eu não quero imaginar, eu não tenho, por mais que eu procure entender, mas eu acho que nenhum de nós aqui tem a capacidade de sentir a dor de uma mãe, de sentir a dor que essa mãe está sentindo, ou sentiu de ter perdido um filho. Deve ser uma dor irreparável, uma lacuna irreparável. Só mesmo o Espírito Santo para capacitar esta mãe, fortalecer esta mãe, para que a mesma não caia num estado de depressão, de angústia, de amargura profunda. Porque afinal de contas ela gerou no seu ventre este filho 9 meses, ela ama, amor de mãe. E perder um filho, eu acho que não é algo comum. E não é na ordem cronológica das coisas. Sim, os filhos enterraram os seus pais, e não os pais enterraram os seus filhos. Então deve ser uma dor terrível, uma lacuna que parece que nunca será preenchida. Porque por mais que você tente falar para esta mãe, esqueça disso, essa mãe vai esquecer? Ela nunca vai esquecer. Ela nunca vai esquecer do filho, ela nunca vai esquecer do sorriso do filho, ela nunca vai esquecer da voz do filho, do cheiro do filho, do abraço do filho, enfim. Isto vai estar para sempre na vida dela, ela vai levar com ela isso para o resto da vida. Agora, imagine os senhores, uma pessoa perder 10. Eu tenho 10 filhos. E de repente, de um dia para o outro, perder os 10 todos de uma só vez. E no dia do enterro, no dia do velório, olhar para 10 caixões. Imagine a lacuna, a dor, o sofrimento. O como não bastasse, Jó perdeu seus amigos, perdeu dinheiro, perdeu propriedades, perdeu riqueza, perdeu gado, perdeu ovelhas, perdeu os animais, perdeu os poços, perdeu tudo. E para piorar a situação, aqueles que se diziam amigos aparecem a ele para acusá-lo de algo que ele não fez. Será que existe isso hoje em dia? E para piorar a situação, a sua esposa, que não aguenta mais ver o seu esposo sofrer, pois a única coisa que restou para ele foi um caco de telha para coçar as feridas e deixar os cães lamberem. A esposa, vendo este estado deplorável, vai dizer para Jó: Jó, por que não amaldiçoas a Deus e morre? Que no original, ela está dizendo, na verdade, abençoa e morre. É como que alguém vai num hospital, nós estamos habituados a ir aqui no Hospital do Campo Limpo, e às vezes a gente vê pessoas ali no estado vegetativo,
Os médicos já perderam as esperanças e eu imagino a família, eu já fiz isso, que eu vou lhes falar aqui agora. A família ir no hospital e ver o familiar no estado desse vegetativo, sofrendo, gemendo, sentindo muitas dores. E a família olhar um para o outro e dizer assim: meu Deus, se for para ficar sofrendo deste jeito por muito tempo, que o Senhor recolha. Será que só eu fiz esta oração? Alguém já fez essa oração aí? Quem já fez essa oração? Graças a Deus. Fica com a mão levantada, olha para o seu irmão aí, está do teu lado, olha aí. Está vendo que não é só você? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Um dia eu olhei para o meu irmão. Ele tinha 33 anos de idade, a mesma idade da minha mãe. Ele estava com AIDS, no hospital militar da Serra da Cantareira. Ele, quando eu o levei para o hospital, ele havia acabado de vomitar pelotas de sangue, os intestinos, enfim. Estava tudo dissolvendo por dentro. E ele vomitou pedaços do intestino, botou tudo para fora, lavou o tapete da casa dele. Ele deveria estar pesando uns 40 quilos. Eu levei ele para o hospital. E depois, mais ou menos uns 15 dias dele internado, ele já estava num estado bem terrível. Ele ainda não tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador dele, mas a esposa sim. A esposa escrivã até hoje. Mas ela era crente. Não é. E louvado seja Deus que ela não pegou nada. Ela não pegou absolutamente nada. Goza de uma saúde perfeita. Compreende? Sim ou não? Mas ele não havia aceitado a Cristo. E eu havia feito uma oração e vi ele naquele estado. Eu falei: Jesus Cristo, se for para ficar assim nessa situação, recolha. Recolha, Senhor. Orei a Deus. E no dia seguinte eu voltei. Era mais ou menos 10 da noite, quando eu havia feito a visita para ele, já estava para ir embora. E eu olhei para ele e falei assim: Sidney, balança a cabeça, pisca os olhos. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele balançava a cabeça, piscava os olhos, a lágrima rolou no canto. Eu coloquei a cabeça dele para fora da maca, peguei um copo com água e disse para ele: então agora eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizei ele, aí a outra lágrima rolou do outro lado. Daí eu falei para ele: você está ciente de que você aceitou Jesus, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E com aquela voz minha bem baixinha, com um tubo na boca: creio. Aleluia. Aleluia. Só eu e ele ali, e o Senhor Jesus. Desci do elevador, me dirigi para o estacionamento. Quando eu estou chegando próximo ao carro, um enfermeiro correndo atrás de mim. O médico quer falar com você. Quando eu voltei e subi, o médico veio com uma plancheta na mão e disse assim: olha, seu irmão acabou de falecer. Você pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir a Jesus dando glória, porque ele está salvo. Está compreendendo? Está salvo. Então, quando os amados levantaram as mãos, isto me consola muito, sabe?
Quando eu pergunto, quando alguém já fez esse tipo de oração, eu pergunto novamente, deixa eu ver, levante a mão. Glória a Deus, louvado seja Deus por sua vida. Não foi que você desejou a morte dessa pessoa, não. É que simplesmente você disse, Senhor, não quero ver sofrer mais. Não foi isso, sim ou não? Eu não quero ver sofrer mais e nem essa pessoa gostaria de estar sofrendo. Ninguém gostaria de estar sofrendo dessa forma, dessa maneira. Não foi esta a oração que nós fizemos, obreiro Patrícia? Para o pai do Arthur, do obreiro Arthur. Então, quando a mulher de Jó vê ele naquele estado, ela vai dizer, Jó abençoa a Deus e morre. Ou seja, ela está dizendo, para de sofrer. Eu não aguento mais ver você sofrendo. Gente, isso tem tanto sentido, tanta lógica, que perderam os filhos, perderam o dinheiro, perderam propriedade, perderam o gado, perderam a ovelha, perderam tudo, amigos, parentes, subiu tudo. A única que ficou do lado dele foi quem? Foi quem? Foi a esposa que estava lá do lado. A mulher estava do lado dele. Diga glória a Deus por isso. E ele então dizia, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer? Quero dizer que o cenário era caótico, o cenário era de perda, o cenário era de dor, o cenário era de feridas abertas, purulando pus. O cenário era terrível, a carranca mostrando as suas presas da morte. O cenário era aquele cenário que quem olhava dizia, não tem mais jeito. Mas quem falou para você? Quem disse para tu que o propósito de Deus é anulado por conta do cenário? O cenário não anula o propósito. Cenário não anula o propósito. Só vocês. Vamos melhorar? Diga assim, o cenário não muda o propósito. Cenário não pode mudar o propósito. O cenário não muda o propósito de Deus. No versículo de número 10, nós observamos aqui o propósito de Deus se concretizando. O propósito de Deus se concretizando na vida de Jó. Preste atenção, olhe para mim antes de nós lermos. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Se o cenário é de enfermidade, se o cenário é de problema financeiro, se o cenário é na família, se o cenário é na sua própria vida, casa, lar, emprego, trabalho, dinheiro, o Senhor está dizendo, o cenário não vai mudar o propósito que eu tenho na sua vida. Você pode apontar o dedinho de profeta para alguém dizendo para ele, o cenário não vai mudar o propósito que Deus tem na sua vida. Olha para mim. Olha só. José, pastor Denilson. José foi vendido como escravo, levado para o Egito. Depois foi para a casa de Potifar. Depois foi preso. No tempo certo, grave isso, no tempo certo, depois de ter sido vendido, depois de ter ido para o Egito, depois da casa de Potifar, depois foi preso, foi injustiçado, foi vilipendiado na alma, depois de tudo, no tempo certo,
Deus levantou ele como governador do Egito. O cenário era de uma cova. O cenário era de uma caravana indo, levando ele preso. O cenário era trabalhando na casa de Potifar. Depois o cenário era o cenário de uma prisão. Mas o cenário não anula, não pode cancelar o propósito de Deus na sua vida. O cenário não muda o propósito. No tempo certo ele foi exaltado. No tempo certo Deus levantou ele como governador do Egito. Diga glória a Deus. Mais uma. Davi era o desprezado. Ele foi ungido lá na casa do seu pai Jessé, o menino, o raquítico, o ranzinza, pelos seus irmãos. Passou tudo que ele passou: perseguição de Saul, conspiração do seu próprio filho, do seu melhor conselheiro. Teve de fugir várias vezes, mas no tempo certo o Senhor colocou ele no trono de Israel. O cenário não muda o propósito. Diga para o irmão do lado, diga para ele: o cenário não muda o propósito. Mais um. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele lá na casa da rua direita, o servo do Senhor Ananias, quando coloca a mão sobre a sua cabeça ali, ele começa a pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho nas praças, nas sinagogas. Ele pregava o evangelho nos becos, nas ruas. Só? Diga não. Pregava onde mais? Dentro das prisões. Dentro das prisões ele pregava a palavra de Deus. Aliás, aonde ele escreveu o maior número de cartas foi dentro das prisões. Por quê? Porque o cenário não muda o propósito. Estou chegando lá. Catuca o irmão, diga para ele assim: o cenário não muda o propósito. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascendo num estábulo, numa manjedoura, foi perseguido cruelmente, vilipendiado, preso, açoitado, coroa de espinho, via dolorosa. O odiaram. Até mesmo Herodes uma vez mandou um recado para ele, dizendo para ele assim: saia da cidade, porque se você não sair daqui, você vai morrer. E Jesus manda um recado para Herodes. Pergunte qual? Vai lá e diz para aquela raposa que eu curo hoje, amanhã e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Alguém pode aplaudir a Jesus? Porque o cenário não muda o propósito. Aleluia! Repita comigo assim: o cenário não muda o propósito. E qual era o propósito do Filho de Deus? Entregar a vida dele por amor a mim, por amor a ti, por amor de todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Diga glória a Deus. Todo o cenário que Jesus sofreu, coroa de espinho, via dolorosa, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo achotado, sendo preso, todas essas situações, todo este cenário não mudou o propósito. O propósito se cumpriu. Quem recebe esta palavra, olhe para o irmão e pergunte para ele assim: qual é o cenário que você está vivendo? Pergunta para outra pessoa assim: qual é o cenário? Diga para ele assim: Deus não vai alterar o seu propósito por causa das circunstâncias que você está vivendo. Apóstolo, toma cuidado com o que você fala. Como assim? Então quer dizer que tudo que eu estou passando é um propósito? Sim. Apóstolo, vou repetir de novo. Toma cuidado com o que você fala. Então quer dizer que tudo que eu estou passando na minha vida é um propósito?
tem um propósito nisto? Tem um propósito. Diga pelo menos para 2 pessoas dizendo assim: tem propósito de Deus aí. 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 Eu sei, obreira Inês, que os adeptos, olhe para mim, os adeptos do positivismo, olhe para mim, por favor, entenda. Os adeptos da teologia da prosperidade e os adeptos do positivismo. Os adeptos do positivismo é aquele que diz assim: não vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, não vai acontecer nada de ruim comigo, não, eu nasci e vai ser desde o meu nascimento até o dia da minha morte, vai dar tudo certinho. Vai? Não. As situações, elas vão surgir. Tempestade não vem uma vez. Dor de barriga não vem uma vez só. Dor de cabeça não vem uma vez só. Chuva não vem uma vez só. Situações adversas acontecem na vida de todo mundo. Todo dia, toda hora. E aí alguém diz: tem propósito? Tem propósito. Me prova. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma mãe que vem orando pelo filho, que nós a conhecemos há muitos anos. Este filho, eu orei por ele quando criança, foi curado. E esse filho de repente se descambou no mundo aí fora. Coisas ruins. Dali a pouco, preso uma vez. Não adiantou? Preso a segunda. Conhecedor da palavra. Agora, de novo. Deus guardou. Deus fez o quê? Deus guardou. Então tu não para, então eu vou parar você. Porque o cenário não anula o propósito. Olhe para o irmão de novo e diga para ele: o cenário não anula o propósito. Talvez alguém enfrentando uma dor, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma situação adversa do Senhor na sua vida. O cenário é desesperador, mas fica tranquilo, não vai anular o propósito de Deus aí. Tem um propósito de Deus aí. Não conseguiu ainda? Tem um propósito de Deus aí. Tem um propósito de Deus aí, e nada, absolutamente nada, vai anular este propósito de Deus na sua vida. O profeta, ele se levanta e o Senhor vai dizer assim: profeta, eu quero que você vá a Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Uma viúva que vai? Bom, o profeta colocou na cabeça o seguinte: bom, estou indo diante de uma profeta de uma viúva que tem o quê? Que tem dinheiro, condições. Mas quando ele chega a Sarepta, ele vê a viúva catando graveto. Ele, sei não, Senhor. O Senhor não errou o endereço, não, hein? Deus não erra o endereço. E ele olha para aquela viúva e ele vai chegar a uma conclusão: essa viúva está pior do que eu. Essa viúva está pior. Essa viúva está pior do que eu.
O cenário era de pobreza, de miséria, de escassez. Mas o cenário não muda o propósito. Eu não sei qual é o cenário que você está vendo. Se é o cenário de uma viúva catando graveto, de uma mulher que não tem nada, a miséria. O cenário pode ser isso, mas o Senhor está dizendo, mas não muda o propósito que eu tenho em você. O propósito que eu tenho na sua vida, ela vai se concretizar. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Quem aqui tem vivido um cenário, mas você crê que este cenário não vai mudar o propósito de Deus na sua vida? Levanta a mão e dá 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Vai dando 30 segundos. Se você crê nisso, declare: o cenário não muda o propósito. O cenário pode ser de uma viúva catando gravetos. O cenário pode ser de um José vendido para o Egito, prisão, casa de Potifar. O cenário pode ser de um Davi ungido, humilhado, perseguido, caluniado, vilipendiado. O cenário pode ser como o do próprio Jesus, nascendo em um estábulo, numa manjedoura, sendo perseguido, vilipendiado, sendo humilhado, cuspido, uma via dolorosa, uma cruz. O cenário não mudou o propósito. O cenário não vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Se você crê, vai dando glória. Este cenário que você tem visto no seu filho, na sua casa, na sua saúde, esse cenário na sua saúde não muda o propósito. Não vai mudar o propósito de Deus. O propósito de Deus vai se concretizar. E lá na frente você vai entender o que o Senhor está fazendo. Se você crê nisso, dá um grito de glória a Deus. E você pode aplaudir a Jesus bem forte. Eu recebo para mim esta palavra. Faça como Jesus falou com os discípulos. Toalha no braço. Deixa eu lavar os pezinhos deles. Esses pezinhos de anjo. Dentro dos pezinhos que estava lá, o pezinho do Judas. Pezinho do Pedrão. Imagina que o Pedrão deveria calçar mais que o senhor. É, porque não tinha sapato na época. Já viu criança crescido na roça? Usa sapato? É sempre descalço, né? Aí os dedos faz o quê? Aí o pai e a mãe vai querer levar o filho na cidade para comprar o sapato. Quem diz que entra? É difícil entrar um sapato. É ou não é verdade? E os dedos tá tudo o quê? Até juntar tudo, meu filho. Imagina o pezinho de Pedro. O senhor é 47, né? Pedrão deveria calçar uns 49. Com os dedão tudo aberto. Aquelas unhonas encravadas. O chulézão. Aí Jesus vai lavar o pezão do Pedro. Imagina. Lavou o pé de todo mundo, eles olhando, mas que é isso? Quando chega na vez de Pedro, não, o senhor não vai lavar meu pé, não. Eu imagino o Pedrão tentando esconder o pezão para trás. Não. Aí Jesus vai dizer, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, Pedro. Aí ele vai dizer o quê? Então me dá logo o quê? Dá logo um banho, então, Senhor. E aí os discípulos, eles não estavam entendendo a indagação, mas o que é isso? Não estou entendendo. E aí o Senhor Jesus vai dizer o quê? Vocês não estão entendendo agora, mas depois vocês vão entender. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois vocês vão entender. Então mesmo sem entender, bota o pezão aqui. Mesmo sem entender, obedeça.
Porque o cenário não vai anular o propósito que Deus tem na sua vida. Olhando para os amados que estão aqui, eu não sei qual é o cenário, mas eu quero que você creia, acredite. Esse cenário não vai anular o propósito que Deus tem na sua vida. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração. Nasci para sofrer. Não. O cenário não anula o propósito que Deus tem para você. A situação na empresa, a situação na saúde, a situação financeira, espiritual, familiar, o cenário não vai anular o propósito. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 21 e o versículo 45. Repita comigo, Josué 21, 45. Aleluia. Josué 21, 45. Eu vou pedir para vocês lerem. Ok? No alto e bom som. No 3, tá? 1, 2, 3. Mais forte, você pode ler com mais graça, hein? 1, 2, 3. Todo mundo agora no alto e bom som. Nós, pastores, obreiros, todo mundo. 1, 2, 3. Palavra alguma falhou de todas as boas que... Aleluia! Independentemente do cenário, o cenário não muda o propósito de Deus na sua vida. Pegue na mão de alguém, sacode ele e diga: o cenário não muda o propósito. E eu finalizo lendo mais um versículo, mas com a igreja de pé. Jó capítulo 14, Cíntia, e o versículo de número 7 ao versículo de número 9, obreira Patrícia, leia para nós. Aqui, leia no microfone em nome de Jesus. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O cenário não muda o propósito de Deus. Podeis aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, aleluia. Se você pode, dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: o cenário não vai mudar o propósito de Deus. Ah, mas o diagnóstico que eu recebi. Ah, mas a situação na minha vida. O cenário não vai mudar o propósito. Ah, mas todo mundo está dizendo que está difícil. Todo mundo está dizendo que não está fácil. O cenário não vai mudar o propósito. Porque ainda que seja o